Então, galera, número aula, onde vocês vão estar aprendendo o primeiro padrão que eu descobri na roleta, que é o padrão Yin, tá? De Yin e Yang. Vocês vão aprender esse padrão aqui agora. Ele é um padrão com bastante ficha, tá? Só que depois a gente vai aprender a diminuir a quantidade de fichas referente a ele. Beleza? Vamos lá. O que consiste esse padrão, Roma? Esse padrão, ele consiste numa tendência de números que se puxam. Isso mesmo, galera, números que se puxam. Beleza? O 33, ele tem uma tendência de puxar 6 e 9. O 33 também tem uma tendência de puxar 19 por conta do número 15 e do número 16 aqui, ok? Então, eles têm essa tendência aqui de se puxar. Esses números aqui. Porém, o padrão 33, ele consiste somente, né, o padrão do Yin, ele consiste somente em a gente focar, desconsiderar o número 6, né, nessa análise que a gente vai estar utilizando. Na próxima análise da próxima aula dos números exatos, a gente vai aprender como utilizar somente os números exatos nesse padrão. A gente consiste somente em focar no padrão primário do número 33, que é o que ele mais puxa, que é o quê? Se ele puxa 9 e 19, o que ele mais puxa? Terminal 9, certo? Então, o 33 ele vai estar puxando nele mesmo, no 19, no 9 e no 29, certo? Então, a nossa jogada fica nesse sentido. Como proteção, a gente tem uma proteção aqui em cima do 11, beleza? E aí aqui a gente vê que a gente está cobrindo basicamente quase os 4 lados da roleta, certo? De uma forma um pouquinho diferenciada. Então, o padrão consiste nisso aqui. Totalizando aqui pra gente 15 números marcados, tá? Então, com o 0, acaba sendo 16 números marcados. Isso faz com que, se a gente for fazer um martingale, a gente vai ter que dobrar pra gente ter um lucro considerável. Se a gente só manter, a gente vai ter um lucro muito baixo, certo? No primeiro gale. Já no segundo gale é obrigatório dobrar, senão você não lucra absolutamente nada. Você sai no prejuízo. Porque a quantidade de fichas é muito alta. Mas esse padrão, quando bem analisado e quando tiver uma tendência muito boa da mesa, eu já vi ele pagar 40 vezes em sequência, tá? Em sequência. Com a interrupção ali de uma rodada no máximo, mas praticamente vê 40 vezes ali em sequência. Hoje ele já não paga tanto assim, mas ele pode estar pagando ali umas 20 vezes em sequência. Tá? Esse padrão não quer dizer que é para você ser desleixado na sua análise porque você está jogando com mais fichas, mas sim para você facilitar a sua análise por você ter mais números como referência para sua jogada, certo? Então os números gatilhos que a gente vai utilizar para nossa análise sempre vão ser 33, 19, 9 e 29. Essa vai ser a nossa referência na nossa jogada, beleza? Então aqui a gente tem o 9, ó. 9 puxou 5, 9 puxou 34, 9 puxou 31. Então, o número 9, como referência para nossa jogada, ele tá muito ruim. A única vez que ele puxou a jogada foi da última vez que ele veio. Das outras 2 vezes, ele não puxou a nossa jogada aqui no histórico, certo? Então, ele não tá com uma boa referência pra gente poder fazer nossa entrada. Porém, se você utilizar o 8, a gente tem um 8 e aqui a gente tem um 18. 8, 9, 31. 8, 9. Vamos ver se vai pagar aqui depois do 9, ó. Não pagou, tá vendo? Então, mesmo a gente tendo essa referência de terminal aqui, ela não respeitou essa jogada, beleza? Então, o que é interessante a gente ver aqui referente ao padrão do número 33, no caso, o padrão Yin. A gente vê a cada quantas casas está pagando. Da mesma forma que a gente analisou todas as outras estratégias até o momento, a gente vai utilizar a mesma análise aqui para a gente ter uma entrada bastante assertiva, tá? E acertar todas as vezes que a gente entrar. Eu não admito você errar a análise nesse padrão aqui, porque você está marcando muita ficha, tá? Se você errar, pelo amor de Deus, você tem que acertar de primeira ou de segunda, tá? Não tem essa. Não tem essa. De primeira ou de segunda, beleza? Então vamos lá. Número 3. Nada. O que a gente pode observar aqui, ó? O número 33 também não está pagando o padrão. Número 9 não está pagando o padrão. Número 29 pagou o padrão 2 vezes que ele veio, certo? E o número 19, cadê o número 19, meu querido? Número 19, ele não pagou o padrão, né? Apesar de aqui que ele pagou ele mesmo, e aqui ele pagou no Gale, né? Mas
o número 19 não tá muito interessante, não. Mas depender da situação, né? Depender da situação ali da mesa naquele momento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual que é o melhor número pra gente poder fazer essa entrada? É o número 29, obviamente, certo? Então, a gente pode fazer a nossa entrada quando o número 29 vier. Porém, né? Porém, entretanto, todavia, a gente pode observar o comportamento da mesa referente à nossa jogada. Para isso, né, você tem que, obviamente, dominar quais são os números aqui do nosso padrão para você abrir o histórico e você conseguir identificar onde que eles estão, tá? Então aqui, ó, vamos começar aqui a partir desse zero. Aqui, pagou, 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 ou seja, pagou 4 vezes. Aí não pagou, pagou na sequência, pagou de novo. Não pagou, pagou na sequência, não pagou, pagou, não pagou, pagou no zero, né? Aí, não pagou, repetição conta como uma, pagou. Aí, não pagou, não pagou, não pagou, não pagou, não pagou, pagou. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, certo? Então, a gente viu que estava pagando bastante, depois daquele zero ali do 3, 0, né? E depois desse segundo zero aqui, ela parou de pagar. Ficou ausente. Aqui, depois desse zero que veio aqui, a gente vê pagou, não 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 pagou. Ou seja, isso quer dizer o que pra gente? Que após o zero não tá interessante fazer entrada pra nossa jogada, certo? Ó, nós temos o número 36. O número 36 não tá interessante pra nossa jogada também. Ó. Nós temos 36, 23, 36, 28, 36, 27. Pode pagar? Pode pagar. Né? Mas, entretanto, todavia, você não tem uma certeza de que vai pagar. Então é sempre interessante a gente fazer as entradas com certeza da nossa jogada. Se a gente não tem certeza, na dúvida a gente não entra, certo? Muito melhor você deixar de ganhar dinheiro do que você perder dinheiro, não é mesmo? Então, vamos preservar nosso capital pra gente poder estar lucrando sempre, belezinha? Então vamos lá. Ó, bateu o número 26, ou seja, não pagou. Exatamente como previsto, né? Que não estava interessante para pagar ali a nossa jogada. Então, aqui a gente vê que o número 9, ele veio com 5 rodadas sem pagar o padrão, certo? Já o 36, ele veio com 4 rodadas sem pagar o padrão. Isso quer dizer o quê? E a gente está tendo uma decrescente de rodadas pagando o padrão. Ou seja, veio 5, pagou. Veio 4, pagou. Vai vir 3 e vai pagar. Vai vir 2 e vai pagar. Vai vir 1 e vai pagar. Vai vir 0, ou seja, vai pagar na sequência. Vai repetir, né? Então, basicamente, a interpretação seria essa. Vamos observar se vai ser isso mesmo que vai acontecer, né? A gente vai ver aqui após esse número 10. Vamos ver o número que vai vir após o 10. Se não vier dentro do padrão, a gente faz a entrada para a gente comprovar se é realmente esse comportamento que a mesa está tendo após esse zero aí. É muito importante você se resguardar após vir um zero, tá? Depender da estratégia que você está utilizando. Nessa daqui é interessante. Principalmente quando vem vários zeros assim em sequência. Pode ser que ela dê permanência em uma outra tendência da qual você não está analisando e ela não pague de forma alguma a sua jogada. Então, isso vai acarretar você estar tomando head. Então, é muito importante você estar observando isso, ok? Ó, pagou o número 8. Então, não pagou a nossa jogada. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer a entrada aqui no padrão. Beleza? Vou aumentar aqui um pouco a ficha. R$8 aí no número. Então, relembrando, foram... A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pagou. 1, 2, 3, 4, pagou. 1, 2, 3, e agora ela teria que pagar aqui agora, se ela realmente estivesse se comportando dessa forma, né? Alternância em decrescente, tá? Vamos ver aí se ela vai respeitar essa tendência aí agora. Ó, não respeitou, mas vocês lembram que eu falei que o número 6 é um dos números padrões da nossa jogada? Na próxima aula, a gente vai analisar, né, para os números exatos, e aí vocês vão conseguir diminuir a ficha para 8 fichas na mesa, beleza? Mas, vamos manter aqui e vamos fazer o gale da nossa jogada, né? A gente tem que dobrar, senão a gente não lucra. Toda a entrada tem um gale. Ah, Rolando, mas não era 3 casos para poder pagar e não pagou no 6? Sim, mas a nossa análise não foi para o 6. A nossa análise foi para os outros números referentes do padrão. Em nenhum momento eu considerei o 6 ou vizinho de 6 na nossa análise, então não está dentro da nossa jogada, beleza? Então vamos observar aqui. Ó, não pagou, repetiu,
vizinho de 6, certo? Então aqui seria a minha última tentativa. Por que a última tentativa? Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quando pagou um 9 foi o quê? 5 rodadas. Então agora eu tenho minha última, absolutamente última tentativa. Não tem como fazer mais tentativas do que essa. Não recomendo, em hipótese alguma, você fazer 3 tentativas para esse padrão, com essa quantidade de fichas na mesa. Olha o tanto que eu já apostei aqui. Eu apostei mais de R$900, né? R$900 eu apostei aí. A primeira entrada nem foi alta assim. Então, acaba que se torna muito arriscado, principalmente, né? Dentro de uma tendência de ausência, ó. Acabou que deu head aí na nossa jogada, beleza? Aqui ela veio com uma tendência de repetição, né? Repetindo bastante desde aqui de trás, ó. 6, 6, né? Repetiu aqui a região, e aqui repetiu no vizinho, e aqui repetiu o terminal. Então, ela tá numa tendência muito grande de repetição, e aí é muito provável que ela não pague a nossa jogada. Então, qual que seria o melhor momento aqui? Quer dizer, no caso, essa mesa, ela não tá num bom momento pra gente poder fazer entrada na jogada. Então, se ela não tá num bom momento pra eu fazer entrada na jogada, eu vou continuar analisando ela pra fazer entrada nessa jogada? Obviamente não. A gente muda de mesa, vê uma mesa que seja boa e a gente faz a entrada nela. E é exatamente isso que eu vou fazer. Ó, agora que ela foi pagar, por conta dessa repetição. Lembra que eu falei que repetição conta como uma tentativa, certo? Como uma rodada? Só que, né, nesse caso, eu bati meu stop loss da entrada. Não tinha como eu fazer outra entrada, né? Se após o 6 eu esperasse uma e aí depois fazer sem entrada, aí sim. Mas, nesse caso aqui, ela pagou... atrasou a jogada por conta da repetição. Isso aí pode acontecer, entendeu? Então, quando você tá jogando em ausência, você fica suscetível a esse tipo de comportamento de atraso de jogada. Então, por isso que a gente nunca joga em ausência, a gente sempre joga naquilo que tá batendo mais. Então, esse momento da mesa onde ela tá trazendo muita ausência, não era interessante pra gente poder fazer a nossa entrada, beleza? Aqui, ó, a gente consegue ver, ó, e na última vez que o 22 veio, repetiu, ó, jogada e pagou, né? Então vamos fazer a entrada aqui novamente. 19, 29, 33, 9 e 11. Marquei errado e ainda foi com ficha baixa. Mas beleza. Então, se aqui repetiu 3 vezes, né? Aqui... E aqui a gente tá tendo uma tendência de repetição, né? A gente veio 27, 17, veio 22. Isso aqui poderia repetir, né? Esse 22 aqui. Então daria pra ter feito a entrada aqui após esse 22 dentro do padrão. Beleza? Vamos observar aí, ela vai trazer uma terceira repetição igual ela fez anteriormente. Ó, e pagou exatamente no número 19, certo? Então, aqui ela trouxe as 3 repetições da nossa jogada. O número 19, a gente viu que ele não estava muito interessante para jogada, certo? Deixa eu ajustar aqui as fichas. E... aqui, ó. Número 19, a gente viu que ele não estava muito interessante para jogada. E aí, ele bateu... Ah, não, na verdade ele bateu aqui, ó. 19, 7, 7, 19. Então ele tá interessante pra jogada sim. Acabei não absorvendo ali. Vamos ver se ele vai pagar, ó. Acabou que não pagou, pagou o número 8. Pagou do lado do número 30. Como ali ele pagou com um gale, aqui eu só repito, né, a jogada e faço um gale aqui pra tendência do 19, né. Aqui já pagou 2 vezes antes. Ah, Romulo, mas já pagou 2 vezes antes do 19. Devo fazer mais uma tentativa? É interessante, porque aqui o 19, ó, a gente viu o quê? Que o 19, ele veio, né, da jogada aqui, ó, 7, 22, 7, 19, 19, né? E aqui ele pagou 19, 7, 7 de novo. Então, ele tá interessante ali para poder pagar a jogada, ó. Pagou lá no número 30, certo? Então, aqui, o 19 pagou a jogada com um gale. Esse é o aceitável, né? Esse é o aceitável da nossa jogada. No máximo, um gale pra nossa jogada. Se for mais do que isso, já não é muito interessante a gente fazer a jogada, tá? Aqui eu repeti, ó, porque o 30 também tá interessante, ó. O 30 veio do 0, pagou o 29, o 30 pagou 1 aqui após o 0, ó. Tá vendo? Então, ele também tá interessante aí pra poder pagar a jogada, dar um retorno ali no padrão. Padrão IN, beleza? Vamos observar aqui. Ele vai pagar mais uma vez aí esse 30. Ó, pagou novamente o número 30, certo? Pagou ele mesmo, né? É uma tendência de repetição, você está repetindo bastante. Como ele repetiu, eu vou desconsiderar a repetição e vou repetir novamente a minha jogada, certo? Aqui ela veio, ó, 3 vezes, quebrou, pode vir 3 vezes aqui também, beleza? Eu vou só proteger esse número 23 aqui, ó.
porque ela pode bater esse número 23. Você repare como ela veio 8, 30, 30 e bateu duas vezes aqui, ó, na mesma região. E aí tá faltando esse 23 aqui, ó, porque da última vez ele veio 10, 8, né, e pulou 23. E agora bateu 3 vezes ali na mesma região, pode bater o número 23, né? Então fiz uma proteçãozinha ali nele, ó. Ó, me deu o head, né, no número 26, beleza? E aí eu repito aqui a minha jogada, buscando ali uma última tentativa. Mas aqui já tá muito arriscado, né? Vocês concordam comigo que aqui já não tá muito arriscado? Porque a gente teve aqui, ó, 3 repetições. E aqui a gente teve 2 repetições, né? E aqui repetiu na mesma região 3 vezes, né? Então a gente teve basicamente 3, 3, tudo junto aqui, né? 3, 3, tudo junto. Então pode ser que não pague aqui, ó. O 26, a tendência dele, a gente vê, ó, que ele só pagou a jogada uma única vez. Provavelmente que veio o 33 aqui antes dele, ó. Mas vamos ver aí se ela vai respeitar ali a tendência dos números, ó. Ó, pagou exatamente o número 15, ó. E foi provavelmente por conta desse 30 aqui, certo? Esse 15, ó, ele não tá numa tendência legal aí pra poder pagar a nossa jogada. A gente já viu que ela tá vindo uma tendência de repetição muito grande, né? Então, vamos repetir mais uma última vez aqui pra ver se ela paga mais uma vez em sequência, essa repetição. Se ela não pagar, a gente já consegue encerrar a nossa análise e explicação da estratégia, beleza? Mas, essa foi uma entrada, uma aula muito superficial perante o padrão, somente para você entender como que a gente faz as jogadas, como que a gente se comporta, né? E quais são os riscos de você operar em cima do padrão, beleza? Ó, bateu lá no número 5, ou seja, deu head. Então, agora você vai utilizar tudo que você aprendeu nas outras aulas para você aperfeiçoar as entradas nesse padrão, beleza? Tem aluno que só opera nesse padrão aqui porque ele bate muito. Nesse momento aqui nessa mesa ele não tá batendo legal, mas você vai ver diversas vezes ele bater tipo 10, 15 vezes em sequência, assim, repetindo, repetindo, repetindo. Beleza? E nas roletas multiplicadoras eu já vi muito ele pagando multiplicador. Então também é interessante para você estar utilizando aí. Quem quiser estar utilizando esse padrão, beleza? Aí na próxima aula a gente vai utilizar aí os números exatos referentes ao padrão. Então, vejo vocês na próxima aula.